Olá, como vai? Muito obrigado pela sua presença. Estamos aqui em mais um Questão de Ordem. Hoje, o nosso convidado é o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que é também da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Meio Ambiente, entre outras comissões do Senado. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite, senador. Prazer enorme de estar aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de falarmos aí sobre a Amazônia. A Amazônia é um tema que a gente debate muito aqui, temos programas, temos o Tempo de Amazônia, aqui mesmo no Questão de Ordem, a gente está sempre falando da sua região. E eu até vou lhe fazer uma provocação sobre quais são as grandes verdades e as mentiras que a gente ouve da Amazônia, na sua opinião. Eu acho que nenhuma verdade nessas mentiras que tem, porque eles ampliam muito, né? Eu costumo dizer que o brasileiro sofre do complexo do colonizado, porque tudo que vem de fora ele acha bonito. Então, os organismos internacionais, aí você bota, não diretamente as ONGs, já bota acima deles, né? Aqueles fundos enormes que existem, que financiam as ONGs, e eles ditam um discurso, que é isso, a intocabilidade da Amazônia. Então, você vê, até o Biden na campanha já falava disso. Eu não vejo nenhuma verdade. Se a preocupação deles fosse verdadeira, seria a única verdade. Mas quando eles começam a dizer que desmatam tanto, corre perigo disso e daquilo, é tudo mentira. Mas eu prefiro não dizer mentira, eu prefiro dizer tudo hipocrisia. São uns hipócritas que dizem o seguinte, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exemplo, Macron vive nos cobrando, né, preservação do meio ambiente, e não liga para a Guiana Francesa, ela quer território francês, onde o ouro, onde o minério corre a 3x4. Você tem uma Noruega que nos cobra muito, mas que lá no Pará, a fábrica de alumínio, que eles são acionistas maiores, causa poluição agora mesmo, na semana passada. Então eu prefiro dizer que tudo é hipocrisia. Eu estive lá junto com essa missão do governo federal, com embaixadores da União Europeia, da América do Sul, tinha até um embaixador também da África, durante uns 4 dias. E depois, acabou que se resultou, na verdade, o presidente francês declarou que nós estávamos plantando soja na Amazônia. Então aí já começa isso que o senhor falou, que é o desconhecimento total do que é bioma amazônico, do que é Amazônia legal, misturam tudo. Eu acho uma pergunta interessante, que a gente podia... Eu queria ter oportunidade de poder perguntar do Macron, da Noruega, como é que funciona a lei ambiental deles. Por exemplo, quando você vai fazer um investimento, um negócio e compra um terreno que tem 100% de vegetação, você é obrigado a deixar 20%, né? Você é obrigado. Não, 20%, não, 80%. Você é obrigado a deixar. Você não mexe. Não mexe. Qual a lei que tem nesses países por isso? Imagina uma lei dessa nos Estados Unidos. Se eu não pudesse mexer, então, agora acabo dando dúvida, mas eu acho que é 80% sim. Você não mexe, você só pode mexer numa parte. Em relação a rios, né? Em relação a lagos e garapés, tem uma distância. Eles não têm essa lei. A nossa lei ela é rígida. Qual é o problema nosso? É o cumprimento da lei. Aí é diferente. Então, eu costumo dizer o seguinte, nós precisamos de parcerias, nós precisamos de ajudas, beleza. Nós só não precisamos que nos diga o que fazer. Você viaja muito pela Amazônia, então a gente sabe o que é preciso. A gente só quer fazer em paz. Então, se você perguntar as leis ambientais, a brasileira é uma das mais modernas, só que tem um descumprimento. Garimpo legal? Claro. Né? Desmatamento legal? Sim. Mas eles, quando eles fotografam, né? E o INPE, quando tira, dá um roçadozinho, é um foco de queimada. E eles não tiram nos números que fornecem o que é legal, o que não é. Porque tem desmatamento legal. Né? Um instrumento talvez interessante para poder aferir com mais precisão da segurança jurídica, talvez não, tem se brigado muito pela aprovação da regularização fundiária. Não sei se já passou pela sua casa, mas eu sei que a proposta está lá no Senado, na Câmara, com um relator, que é inclusive lá do seu estado. Se tivesse aprovado já essa regularização fundiária, talvez a situação ficasse um pouco mais fácil, não? Essa questão vem se arrasta desde Getúlio Vargas, que nunca teve um inventário da Amazônia. E enquanto eles nos impediam de fazer esse inventário, as missões disfarçadas, né, os piratas disfarçados de missionários invadiam. Eu cresci menino em Irunepé, que é da cara do Juruá, ouvindo os adultos, tá vendo aquele barco ali? Está levando caixa de sabão. Antigamente o sabão era em caixa de madeira. E essa caixa de sabão era minério que eles estavam levando. Quer dizer, eu estou com 66 anos, imagina. Então, eles nos roubam e nos levam. A seringa foi o exemplo, né? Mas o que eles já não levaram? O que eles não nos levaram de que servia para os fármacos dele?
O que eles já nos roubaram? Porque hoje eles produzem depois nos laboratórios. Então, eles nos roubam a todo custo e quer que nós, brasileiros, mantenhamos a Amazônia como jardim botânico. Não pode ser jardim botânico a Amazônia. Como é que chegamos nisso? Eu sei que o senhor é o autor de uma proposta que criou a CPI, que investigou financiamentos irregulares a ONGs, e a gente tem que aqui fazer uma diferenciação entre organizações que são sérias Sim, claro, e que precisam. Claro. Mas, assim, como é que chegamos a esse ponto? Assim? A gente ainda não instalou a comissão, a gente já está aprovadíssima, mas veio a pandemia e começou, e os interesses também enrolar. O que a gente quer é separar o joio do trigo. Eu digo assim, parece que já teve no já passado, teve uma né? parte, já teve. Essa do senhor é uma proposta nova. É nova, para em cima daquela que não deu em nada, mas tem muitos dados ótimos ali. Que dá para aproveitar ainda. A gente tem, por exemplo, o Fundo Amazônia, né? Que é aí que eu entro com o brasileiro. Quando eu falo mais de brasileiro, eu falo mais dos órgãos, os órgãos grandes da mídia. Né? Porque a gente vê cada bobagem, cara, que dizem que a gente, pelo amor de Deus, desliga, né? Então, quando você elogia o Fundo Amazônia e culpa o Bolsonaro, que não quis no começo, para a gente ver, está correto. O Fundo Amazônia, se tem ideia, eu adoro, todo brasileiro adora Bahia, mas quase 30% do Fundo Amazônia foi aplicado na Bahia. Então, nada contra os baianos. Só estou dizendo que o fundo é a Amazônia. Se você não botar Fundo Amazônia, você não consegue dinheiro. Essa palavra Amazônia abre portas, né? Então, você está sempre explorando a Amazônia como uma mulher bonita, uma coisa bonita, interessante, mas que trata mal. Então, ele só usa a Amazônia para angariar recursos. Nós temos ONG no Amazonas, fundação, que recebeu, eu estou falando de 2017, que recebeu 54 milhões, enquanto o governo todo, com 2 projetos, recebeu 27 milhões. O que tem no Fundo Amazônia com o BNDES? Eles são mancomunados. Por quê? O BNDES é rígido para estudar o teu projeto, muito rígido, mas ali já está mancomunado, ele encaixa como uma luva aquelas pessoas que eles querem beneficiar. Então, isso é muito comum. Eles só financiam aquela pessoa que vai produzir, né, o cocô da borboleta na primavera de 1000 e tal. Aí vai a importância do cocô na Amazônia. Então, eles vão fazer isso, aí eles dão dinheiro. Entendeu? E aí esse dinheiro, a prestação de contas é uma coisa... O que eles fazem? Aí eles pegam, você é o diretor, então tu vai fazer palestra na ONU, não sei aonde, dinheiro para te custear. Eu vou escrever um artigo e publicar na revista tal. A Maria vai escrever um livro. Então, o dinheiro é todo... E dito por mim não, dito pelo ministro, acho que foi o ministro do TCU, Vital do Rego. 85% do dinheiro dessas ONGs, mas eles são usados para eles mesmos, na diretoria. Agora, com essa pandemia, essas comissões tiveram dificuldade de funcionar, né? Então, o senhor acha que esse ano nós estamos aí diante de um quadro ainda instável? Eu vejo agora a CPI da Covid, por exemplo. O presidente do Senado já disse que é inviável, por isso da Câmara, porque pelo tempo... Eu só sei o seguinte, para instalar alguma CPI nova, eu vou ter que cobrar a nossa. A nossa está lá, na vez da CPI para ser instalada. O que é ser instalado? É o presidente comunicar os líderes dos partidos para indicar os seus membros para a comissão. Isso não foi feito ainda, que é o último passo. Eu acho que a pandemia é motivo para nós termos hoje correr atrás mesmo, todos nós temos que juntar todos os esforços para resolver esse problema da pandemia, para amenizar. Eu acho que essa é a prioridade de todos nós brasileiros. A gente pode esperar com a ONG sim, com a CPI sim, né? Porque todo mundo tem que votar tudo que é reforço, votamos agora, mas é a possibilidade do governo conseguir mais dinheiro para o combate à pandemia. Eu acho que agora o assunto realmente não é pandemia, é a prioridade. E o senhor é representante de um estado que a gente fica olhando no noticiário e vendo as notícias. O Amazonas sofreu muito e sofre muito, né? Porque por alguns motivos, eu acho que dois. Primeiro, é uma coisa nova esse vírus, né? Foi uma coisa nova e começou com a gente, que por acaso já estávamos no caos na saúde. Eu não sou contra não sou de oposição ao governador, nem estou do lado dele o tempo todo. Ele é culpado, mas antes do nosso governador do Amazonas, outros mais foram culpados também para trazer isso. Então, imagina só, você tem uma saúde falha, e a saúde que funcionava bem, a gente é muito volumoso o número de paraenses que vão para lá. Então, a gente tem muitos irmãos do Pará que vão muito da região oeste, lá perto do Amazonas, vão se tratar, os hospitais são cheios o tempo todo. Então, nós tivemos o caos, que já estava, com mais a incapacidade de gestão. É uma coisa nova no Brasil, mas aí tem um agravante também, o nosso isolamento terrestre. Nós somos isolados do resto do Brasil. A única rodovia que nos liga é a BR-319, essa questão que a gente está, vai, não vai, agora um juiz
federal, né? Sei lá, o Tribunal Regional 1, não sei, 1 ou 2 ou 100, para mim, todos são a mesma coisa quando se trata disso, porque é uma decisão egoísta, é uma decisão de quem está desinformado, porque esse caos que a gente sofreu, essa situação caótica, esse colapso, Manaus colapsou porque não teve oxigênio. Mas se tivesse rodovia, teria tido oxigênio vindo de Rondônia. O que está acontecendo com a rodovia? O juiz, simplesmente, o Ministério da Infraestrutura, o ministro Tarcísio, garante que a BR sai, o Bolsonaro quer, mas o ministro simplesmente suspendeu a licitação do asfaltamento dos trechos principais. Ela liga o que ao quê? Eu acho que é o meião, que é o problema está do meião, que é do 400 em diante. 400, mas ela vai até Manaus, ela termina em Manaus. Vai Porto Velho e Manaus. Então, esse trecho que a gente chama de meião, que é o gargalo. Então, eles alegam que, eu nem vi a sentença, porque eu não sei se a idade que traz isso, mas a gente fica intolerante, né? A gente se irrita quando vê muita burrice, muita idiotice. E, às vezes, a gente tem que perdoar o idiota porque ele não se torna idiota, ele nasce idiota, né? Agora, esse tema tem a ver também com o próprio licenciamento ambiental. Não é só no seu estado, não é só a rodovia, mas a gente vive aqui enfrentando gargalos com a construção de hidrelétrica, com a construção de linhas de transmissão, estradas, e o licenciamento ambiental não anda. O Ministério do Meio Ambiente entrou agora, a coisa vai andar. Mas olha só, eles sempre colocam, está na Constituição, que tem que ouvir a comunidade, né? Audiências públicas. Então, o Ministério Público é muito ativo nessa área, né? Mas só é militante nessa área, né? Ele é militante pró-organizações internacionais que querem a gente como um zoológico. Então, tem coisas lá, duas coisas que eu acho absurdo. Eles botam uma aldeia indígena que tem que ouvir. Ela está a 400 quilômetros de distância da estrada. 400. Não é vertical, né? Está horizontal, 400 quilômetros, não vai sofrer efeito nenhum. E eles querem passagem subterrânea para os animais, beleza, né? A estrada aqui, passagem subterrânea, né? E querem saber a espécie, quantas espécies atravessam aquela estrada e a quantidade que atravessa aquela estrada. E até a frequência, né? De repente, né? Querem tudo, né? Querem tudo, quer dizer... E isso demora, né? Vai enrolando. Pelo amor de Deus, eles pedem informação, aí não são satisfeitos e vai. Então, como há determinação do governo federal, e nisso eu sou aliado do governo, porque é a Amazônia, há determinação de realmente reasfaltar a estrada, né? Mas eles estão impedindo, mas o ministro Tarcísio, vou te contar, viu? A gente tem que realmente estar ao lado dele. Eu já disse ao ministro, conte comigo, eu posso dar o apoio político, sustentação política, porque recorrer com eles, né? Agora, será que a gente não falha muito na nossa comunicação? Porque, como o senhor estava dizendo, essa questão histórica, secular, aí as ONGs chegaram, tomaram conta. Eu converso de ver, tem um amigo que é policial federal que, numa dessas missões, chegou de uma aldeia, tinha a bandeira lá de um país europeu, que ele falou, pode arriar agora a bandeira. O cara, não, você vai ser preso, isso aqui não é território seu. Então, assim, isso vem sendo construído, esse discurso. Se a gente for, o senhor é jornalista, certamente estudioso de história, onde o senhor percebe que esse discurso da Amazônia encantou o mundo com essa forma de, o senhor fala sempre de zoológico, mas esquecem às vezes que ali vivem quantos? São 25 milhões de pessoas? 25 milhões, dos quais 9 milhões a 12 milhões, segundo a Unicef, 9 milhões não tem condições de comprar uma cesta básica. Não tem renda para comprar uma cesta básica. Pois como é que esse discurso vem sendo construído? Veja bem, é baseado exatamente nisso. O que falta para a gente não é a comunicação. O problema é que eles aparelharam todos os órgãos. Esse pessoal que tem dinheiro dos fundos, que financiam as grandes ONGs, que, por sua vez, pegam a do país, né, para usufruir. É dinheiro. Você nota hoje aparelhamento nas televisões, nos jornais, nas revistas, no Ministério Público, seja federal ou estadual. Então, esse discurso que a gente faz, né, não chega. Não chega porque não dão voz. Porque quando se pega um cientista, legal, te respeita, né? A ciência tem que ser respeitada, mas começa a falar, né? E não pega um cara como eu ou um cara como você que diz, espera aí, há desmatamento que é legal, você está botando tudo como se fosse legal. Mas, doutor, esse aqui, eu conheço essa região aqui. Aqui não tem desmatamento. O que é foco de calor com foco com queimada? Exatamente. Fazer farinha, às vezes, na casa de farinha, gera calor, fumaça, etc. Porque
aquilo que o general Mourão fez é legal, não é tudo, mas é legal. Viaja comigo, escolhe o trecho que a gente vai viajar. Claro, se você tiver trecho terminado ali no Pará, tem problema. Mas você viaja da minha cidade, não é avião a jato, é um avião de carrega, 3 horas e meia. Você não encontra um desmatamento. Então, quando a Gisele Bündchen fala, Caetano Veloso fala, quando eu falo, vamos plantar, a Gisele Bündchen arrecadou dinheiro para plantar 200 mil árvores na Amazônia. Não é risível? Porque vai plantar, que espécie você vai plantar? Onde você vai plantar? Então, quando fala assim, não, mas desmatar o equivalente a 10 campos de futebol, é muita coisa no Uruguai, que é pequena, muita coisa na Noruega, mas na Amazônia não é, não quer dizer que faça, mas não é nada. E muita gente não conhece aquilo, começa a falar na Amazônia, aí aparece muita coisa verde, e aí a pessoa começa a confundir o que é floresta. Teve um ministro da Defesa, se não me engano, foi o Jobim, que falou, não era contra, não tem como você policiar uma fronteira, você tem que policiar rios. Quem não vai à Amazônia, quem nunca foi à Amazônia, não sabe que se você não consegue andar 20 metros dentro daquela emaranhado de coisa, atolando até aqui. Ontem eu estava no almoço com o Roberto Campos, do Banco Central, pessoal legal, mas a gente conversava, aí tinha o deputado federal Silvio, que foi o relator do negócio da Banco Central, e o Teomário. Depois não entra o Silvio falando do estado dele, né? Que a gente tem que ir na cidade, que não tem caixa econômica, tem que ir para outra cidade. Aí ele já é ruim, né? Mas quando ele fala isso, ele vai para outra cidade de carro. E quando você fala assim, na minha cidade, quando não tem INSS, tu vai na outra cidade, 3 dias de barco. Tu não consegue botar isso na cabeça desse pessoal, tu não consegue. Porque, sei lá, não tem caixa econômica aqui, mas tem que receber Bolsa Família, aí ele vai, não tem Irunepé, ou não tem Vira, vai para Irunepé. 3 dias de barco, para Ipixuna. Então, essa dificuldade, quando fala de Amazônia, é falar desconhecido, pelo menos para nós, né? Esse pessoal sabe e continua tirando. Hoje você sintetiza tudo, até diamante você sintetiza, né? Quando eu era universitário, isso já tem muitos anos, o diretor da FUNAI lá, era um japonês amigo meu da faculdade, ele dizia, Plínio, tu não imagina, lá em São Gabriel da Cachoeira, eu fui lá, o pessoal está tirando ouro, está tirando diamante na picareta. Tão fácil que é, né? Então, a gente, por que não dá o direito aos índios, que está assegurado na Constituição, deles usarem parte da sua riqueza, não como dizer, sim, você tocou no assunto, me lembrei. Eles, pode notar, eles querem noticiar a etnia indígena como nação. A nação, Troari, a nação. Não são nação, eles são etnias. Com todos os direitos, somos iguais, não estou dizendo, mas não é nação. Porque no momento que a gente aceitar esse status de nação, né? Olha, fantasiando, então, mas não é fantasia. Você tem a nação Yanomami. Então, ninguém precisa vir no Brasília para isso, você vai para a nação, né? E outra coisa, já estão ali, parece que essas demarcações são feitas, muitas delas em faixas de fronteira. Se um conceito desse perdura, já está um país lá dividido com outro. Exatamente. É um país dentro do país. Então, você tem que dar condições às Forças Armadas. No Amazonas, você tem fronteira tríplice. Você tem fronteira tríplice, olha no riozão lá. De um lado é um país, do lado é outro. Essa questão indígena, que é outro tema que a gente vai abordar aqui no nosso bate-papo, no nosso questão de ordem, senador, ela é recorrente, né? O presidente que caminhou um projeto para poder permitir a agricultura e a mineração em terras indígenas. Essa coisa legal, desde que eles queiram. Eu visitei etnias, em Mato Grosso, em Rondônia. Em Mato Grosso produz soja, em Rondônia produz café, lá o Suruí. E a gente vê ouro. Como é que resolve isso? Olha, eu recebo muitos índios. Eu recebo os índios de todo o país, né? Principalmente de Maranhão, Pará e Amazonas, são os que mais, e Mato Grosso. Todos eles querem. Eu achei interessante o que um disse para mim. Ele falou, senador, a gente quer poder explorar parte dessas riquezas porque a gente, para vir a Brasília, tem que pedir passagem de político. A gente, para ir para o hotel ou uma pensão, tem que pedir dinheiro do político. A gente, para se alimentar, tem que pedir dinheiro de alguém. Então, querem a gente escravizado, sempre dependente. Nós queremos a liberdade de produzir, de agregar valor. Lá em São Gabriel da Cachoeira, eles produzem artesanatos simples, né? E a gente estava ajudando, eles têm lá uma cooperativa, e eu não pude dar, via emenda nossa, legislativa, eu não pude dar
o equipamento para eles lapidarem as pedras semi-preciosas, para agregar valor no seu artesanato. Eles fazem um colar e botam. Então, eles querem isso. Eles querem. Eu acho muito bonito quando. Eu acho que quando esses caras falam de Amazônia, defendendo o índio tem que ficar intacto, eles acham que o índio carrega o jimanchi, aquele cestão, porque gosta, né? Ele vai para o roçado, aí aquelas mulheres enchem aquilo de mandioca e carregam, porque o índio adora. Que nada. Ele poderia ter o seu jirico, o índio não quer esse isolamento. Algumas etnias vivem lá, realmente, e parece que o projeto vai ser quem quiser. Né? Agora, vamos os Yanomami que vivem lá na fronteira, parece que não tem muito esse interesse. Mas o problema... Agora, o Suruí, os Munduruku, os Pareci, já estão fazendo agricultura e minério há muito tempo? Quando querem, mas quando eles têm a sorte de se comandarem. Né? Lá no São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, o ISA, Instituto Socioambiental. Até outro dia, né? Até o outro governo, eles tinham um convênio com a FUNAI para exercer o trabalho da FUNAI lá dentro. Então, quando você tem a sorte de ter uma representação que defenda os índios, beleza. Mas eles fazem a cabeça de meia dúzia e essa meia dúzia não deixa. Essa meia dúzia que quer audiência pública, que quer discutir o cocô da borboleta, sabe? E começam nesse negócio e atrapalha muito. Os índios que querem isso, eles estão atrás, né? É como se fosse você entrar aqui numa área proibida. Então, aqui na frente tem os índios de cabeça feita, né? Que não querem, não quer pouco. E lá dentro tem os que querem, mas lá dentro não tem voz. Senador Plínio, quando o senhor fez a proposta para apresentar para a criação da CPI, qual que é vamos dizer, o cabeçário, o intitulado? Por que o senhor propõe? Quando o Mandetta assumiu, acho que foi o Mandetta, assim, no Ministério da Saúde, ele divulgou que teve lá 400 e poucos milhões de reais, já nem lembro, é tanto dinheiro que às vezes eu confundo, foi 800 milhões, dado para 15, 10 ONGs. Então, aquilo ali é uma denúncia oficial. A gente poderia, a partir dali, né, como fato determinado. O que a gente quer? O que a gente quer é dizer, olha, lá para o europeu, eu dei entrevista para a Espanha, acho que na Noruega também já tinha, vocês estão sendo enganados. Quando eles querem recolher a sacolinha para defender a Amazônia, estão mentindo. Então, você está bem intencionado, está colaborando, mas eles não chegam. Então, o que a gente quer provar é que essa ajuda externa, que é necessária, que a gente aceita de coração, ela não chega na ponta. Esse dinheiro que as ONGs recebem aqui, ela não chega aqui. E ele só tem esse dinheiro porque ele usou esse aqui como argumento. Então, a gente quer provar que esse dinheiro não chega aqui. E essa do Mandetta é só uma partezinha, né? Só uma partezinha, porque o ministro do TCU também disse isso. Eu acho que foi Vital do Rego, não tenho certeza, mas disse isso. Que 85% das ONGs lá que eles estudam lá, que eles analisam as contas, 85% do dinheiro arrecadado é gasto entre eles mesmo. Já pensou, tu viver, aí tu tem teu iPhone, o teu smartphone aqui, né? Aqui, teu laptop. E ali naquilo, eu estava lendo outro dia, gramas, 0,0 alguma coisa, 47 gramas de ouro, de prata, de alumínio, plástico, tudo tem no nosso smartphone. Então é legal, é legal. É onde eles estão comprando isso? Num semestre, quase 400 milhões de iPhones vendidos. Onde é que eles estão comprando esse minério? Deles lá. Por que não compra o nosso, se for legalizado? Nós já estamos quase caminhando para o final, mas eu, antes de caminhar para o final, vou perguntar para o senhor sobre os mecanismos e as ferramentas que a gente tem para poder olhar a Amazônia. A gente acabou de ver o lançamento de um satélite. Será que não é isso que está faltando também? Um investimento mais em tecnologia para poder a gente ter à mão, a tempo rápido, saber o que está acontecendo, não depender de ter as nossas próprias fontes. O senhor está otimista nesse sentido? O senhor acha que a gente... Eu acho que a mentalidade que tem, eu critico muito o governo Bolsonaro, por causa da narrativa em outros assuntos, mas no assunto de Amazônia ele tem razão. Quando o general Mourão, o pessoal que defende, a gente tem que ter mecanismos, aparelhos. Nós temos que ter aeronaves sofisticadíssimas, nós temos que ter o CIVAM, que criaram, Sistema de Vigilância da Amazônia, vem toda uma tecnologia dos Estados Unidos, é meio complicado isso. Nós temos que dizer, existem já aparelhos, existem mecanismos para isso. Então, ao invés da gente estar gastando dinheiro, né, você financiar para 54 milhões por ONG, produzir farinha do Arini lá, bonitinha e tal, por que você não compra aeronave, não dá o dinheiro para a aeronave, não dá dinheiro para aparelhar o Exército? O Exército não tem internet. Os nossos homens do Exército que se metem na mata não tem. Os navios, né? A Marinha presta um grande serviço, mas o Exército não tem o aparelho suficiente, tem gente suficiente, patriotas suficientes. Então, eu acho que tem razão, né? Modernizar, aparelhar. Pesquisa, imagina só, eles têm satélite, eles têm
Coisa que já sabe onde é que tem lá embaixo. A gente está pesquisando aqui, ele já sabe que minério tem ali. E eu dizia na faculdade, eu não fiz geologia, o meu amigo até morreu em acidente de avião, brilhante geólogo. Eu dizia, Fred, eu não preciso estudar em faculdade para saber onde tem minério, é só ver onde tem índio. Pô. Senador, então o senhor tem mais um tempo aí para poder fazer as suas considerações. Eu já desde já agradeço. Você viu que o tempo passou rápido, né? Passa, quando a conversa é boa, você é uma Amazônia. Era para ter conversado mais coisa, mas o senhor está sempre convidado a voltar aqui. Fica à vontade. É porque eu estou falando de Amazônia com uma pessoa que sabe o que é Amazônia, então fica fácil. Gostaria de saber mais. Quando eu falo, você mentaliza, né? Quando a gente mostra no mapa, tá vendo isso aqui, ó, da cidade para cá, o cara, tô vendo, pois é, aqui a gente gasta 5 dias de barco porque não tem avião, né? A minha cidade são 2 voos por semana. Qual é mesmo? Sou de Arunepé, no Juruá. São 2 voos por semana, então você tem que ir terça, volta no sábado, quer dizer, é difícil. Então, eu queria aproveitar para agradecer e dizer isso. A gente precisa, e você, deixa eu virar aqui, porque eu realmente queria falar com brasileiro, precisa conhecer mais a Amazônia, gostar mais da Amazônia, porque se você conhecer a Amazônia, você vai amar, não tenha dúvida, e vai defender, vai entender o que a gente está dizendo. A Amazônia é patrimônio internacional, mas antes de tudo ela é nossa. Você não pode defender uma floresta em pé o tempo todo, sem defender o homem que está aqui embaixo, que não tem condições de comprar uma cesta básica de explorar. Então, eu queria que você, brasileiro, entendesse o que a gente está dizendo. A gente não é contra os órgãos internacionais, sou contra os bandidos, porque nesse filme tem muito bandido. E eles querem nos impedir as manchas ambientais que eles têm. Então, eles pregam um discurso tão bom, tão arquitetado, tão aparelhado, que tem brasileiro que acha que realmente nós somos criminosos, estamos destruindo a Amazônia. Nós não somos criminosos, coisa nenhuma. O bandido são eles, nós somos os mocinhos e temos que atuar como mocinhos, defendendo a Amazônia. Obrigado. Obrigado, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Obrigado a você que acompanhou essa entrevista. Está convidado para mais um Questão de Ordem. Até a próxima.